Comunicação é uma das coisas mais fundamentais entre nós, humanos, para que tudo não se torne outra coisa. É pela palavra, pela comunicação, por fazermos-nos compreendidos e por termos a capacidade de entender, de compreender o outro, o próximo, é que a gente evita as caotizações, as disfuncionalidades na existência, o potencial de guerra que a gente carrega contra o outro, contra um próximo eventual. É pela comunicação que a gente dissolve montanhas de equívocos, de problemas, de potenciais desencontros, alguns dos quais com o poder de se perenizarem, de se tornarem muito maiores do que a gente jamais sonharia. Na ausência do entendimento, na ausência da compreensão, na ausência do discernimento do que o outro esteja dizendo, surgem todas as coisas ruins. Abre-se o espaço para que a gente preencha as lacunas, na maioria das vezes, com pensamentos que não são os melhores, com interpretações que frequentemente são contrárias ao que se intencionava dizer. Quando esse gap, esse vazio, se estabelece entre aquele que fala e o que ouve, e vice-versa, coisas inimaginavelmente desgraçadas podem crescer. Nesse lugar vazio há um viveiro de possibilidades extravagantes e de toda sorte de coisas ruins, que destroem o caminho daquele que falou, destroem o caminho daquele que ouviu, o retorno de quem ouviu, não tendo sido bem percebido, pode magoar profundamente o coração de quem disse contra a intenção, e vice-versa. E assim, pela palavra o universo foi criado, pela palavra todos os dias milhares de mundos são destruídos. Pela palavra a gente arregimenta pessoas, energias na direção de uma causa nobre. Também pela palavra a gente dissolve vínculos. A gente permite que sejam arruinadas estruturas antes erguidas com argamassa de fraternidade e podem cair da noite para o dia por uma má compreensão que se transforme num exagero, numa exacerbação machucadora, ferina, plantadora, semeadora de sementes estranhas e venenosas no coração, de modo que raramente tem sido o silêncio aquilo que nos conduz à guerra, raramente tem sido o silêncio aquilo que nos faz matar. Na maioria das vezes não é pelo silenciar. A maioria esmagadora das vezes as nossas belicidades brotam do uso da espada que sai da nossa boca, da vara ferina ou do fogo de capacidade incendiária que procede das nossas línguas e podem destruir a floresta de milhares de relacionamentos entre nós, conforme nos adverte a Escritura. Todos nós, com o mínimo de experiência, sabemos disso. Quem quiser exercitar a memória agora, o discernimento, o pensamento, vai se lembrar de que as grandes e piores coisas que já nos aconteceram na vida
não aconteceram por causa da verdade. Aconteceram por causa da incompreensão. Não aconteceram por causa do que foi dito. Aconteceram por causa do que se assumiu que se disse. Não aconteceu objetivamente pelo que foi falado, mas aconteceu subjetivamente pelo que foi interpretado. São as interpretações que se transformam nas causas objetivas das nossas maiores guerras, tristezas, desencontros, infelicidades, rupturas, machucaduras. Palavras ferem infinitamente mais do que socos, cotoveladas, chicotes e outros instrumentos de machucadura. São as palavras não compreendidas, não entendidas, não discernidas, aquilo que frequentemente apocalipticiza a existência da gente, faz o sol se transformar em trevas e a lua em sangue nos nossos dias e nas nossas noites, porque a gente tem uma dificuldade enorme de entender. Entender é muito difícil. Entender é difícil porque para a gente entender tem que haver uma determinada isenção no espírito. E, em geral, nós não somos isentos. A gente ouve com os ecos de milhares de outras vozes. As vozes da mesma pessoa que um dia, hoje nos falando, um dia nos tenha dito coisas que nos machucaram e não foram perdoadas ou lavadas. Às vezes são ecos de traumas que outros nos provocaram e que agora esses mesmos traumas, pela incidência de uma palavra, de uma frase, de um brilho no olhar, numa atitude, de um apertar de dentes, de um cheiro, de algo que a gente nem verifica, mas que lembra uma associação traumática, de repente o que é dito não tem nada a ver com o trauma sofrido, mas o que é dito não é ouvido pelo esmagamento que a gente sofre do reavivamento traumático que brota, entope os ouvidos, interrompe os nossos sentidos e a gente não ouve nada do que foi dito, a gente ouve apenas o que está acumulado dentro de nós e que grita contra o entendimento objetivo, mas se faz prevalecer como interpretação falaciosa no coração. Outras vezes, a comunicação é absolutamente interrompida, não porque o que se diga seja contra nós, mas porque o nosso coração está preso em algum outro lugar, em algum outro momento. Ficou agrilhoado a um tempo histórico, a um dado sentimento do qual a pessoa não consegue se desvencilhar. Outras vezes é porque nós estamos em estado de atraso contínuo com o momento. Tem gente que vive muitos dias atrás em relação a hoje. Alguns vivem muitas semanas atrás em relação a agora. Alguns vivem muitos anos atrás em relação ao que se está dizendo hoje. Ele está presente aqui, mas é só o corpo. Ele tem algumas funcionalidades responsivas, mas para efeito de comunicabilidade real, às vezes o coração está ontem, o coração está anteontem, o coração está semana passada ainda, o coração ficou em algum lugar, não está aqui. Outras vezes, a comunicação é totalmente interrompida pela fixação mental de quem está ouvindo. A pessoa está falando alguma coisa, mas a mente está fixada num tema único. A mente entrou num estado de singularidade absoluta.
onde qualquer outra temática não será percebida porque ela caiu num estado de fixação. Tudo que se diga terá um poder infinitamente menos importante do que o tema fixado na mente. E qualquer outra coisa que se fale será apenas um valor agregado ao tema fixado, contra o próprio entendimento e a compreensão. Isso a gente vê acontecendo o tempo todo. Outras vezes, a linguagem, a comunicação é completamente desperdiçada, porque o coração não só já tem um tema fixo, mas às vezes tem um sentimento definido de uma determinada hostilidade em relação àquele que fala, de modo que tanto faz o que ele diga, o que quer que ele diga será contra ele. Porque não há comunicação em processo, existe apenas uma determinação hostil em estado de liberação, só isto. E a gente podia multiplicar essas causas para sempre. E todos nós conhecemos e sabemos o que eu estou dizendo, porque as brigas de casamento acontecem em cima disso, as brigas familiares, entre pais e filhos, irmãos, acontecem em cima disto e por causa disto. Frequentemente eu vejo pessoas que estão se desentendendo pelo que ninguém fez a ninguém, mas por coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Um observador de fora não consegue nem entender de onde brotaram aquelas emoções, porque não tem nada de hoje sendo tratado ali. É uma conversa entre fantasmas não reconciliados, o que está acontecendo frequentemente. E a gente, quando entende, se entende, frequentemente já é tarde demais. Ora, a gente podia se alongar para sempre. As variáveis desse tema são quase infinitas. Mas eu quero ficar, para objetivar o nosso entendimento e a nossa compreensão, com o fato de que isto que eu comecei aludindo, falando e tratando, que é o que acontece com tanta regularidade entre nós, humanos, nos nossos vínculos mais diversos, nas problematizações e nos aguerrimentos mais hostis que a gente prova, ou nas separações mais patéticas que a gente experimenta, nascem daí e prosseguem a partir daí, mas deixando o elemento eu e tu e nós e o nosso encontro humano um pouquinho de lado, mas tomando-o como ilustração real do que acontece no fenômeno da linguagem da comunicação, eu quero que você pense comigo o seguinte: acontece a mesma coisa quando a gente também ouve o Evangelho, a linguagem do Evangelho. A gente se enrola em relação ao Evangelho como a gente se enrola em relação a pai, a mãe, a filho, a marido, a mulher, a amigos. Porque o Evangelho existe em relação a nós e nós em relação ao Evangelho. O Evangelho frequentemente fica associado a personalidades. Um Evangelho associado a um avô ruim é difícil de compreender para quem ouve a palavra. Não ouve a palavra, ouve o eco de um avô ruim. Um Evangelho associado a um pai carniceiro se transforma nos ouvidos de muita gente numa coisa inaudível, incompreensível. O indivíduo não consegue entender porque o porta-voz original daquela palavra era tão dissociado dela que o que se imprimiu na mente da pessoa foi a força da esquizofrenia, daquele que falava e não vivia, e que traumatizou a gente por ele ser a própria antítese de tudo que declarava, e o coração da gente
passou a abominar uma mensagem maravilhosa por causa de um mensageiro doente. Como acontece toda hora. E aqui também. Eu encontro cada vez mais uma quantidade imensa de pessoas que não podem ouvir o nome Jesus, não podem ouvir mais a palavra congregar, não podem ouvir a palavra reunir, não podem mais ouvir a palavra ajudar, não podem mais ouvir a palavra contribuir, não podem mais ouvir um monte de coisas. E eu lhes garanto que Jesus nunca os assaltou. Eu lhes garanto que os enganos que tiveram não vieram de Jesus nem do Evangelho. Mas o Evangelho ficou associado, e tudo que seja palavra do Evangelho utilizada no cotidiano humano, falsificador do Evangelho, essas palavras ficam atreladas à falsificação e não ao conteúdo original, de modo que a pessoa ouve e já não consegue mais discernir nenhuma boa nova. Ela fica apenas com as erisipelas do poder traumático que a visitou um dia. Vocês sabem do que eu estou falando. Jesus, no entanto, lista para nós as principais causas de incapacidade nossa de discernir a Escritura. As principais. Para a maioria das pessoas, quando se chega nesse ponto, a hipersimplificação religiosa faz as pessoas apenas dizerem: é o diabo que cega o entendimento dos incrédulos para não darem crédito à verdade. É claro que ele aproveita toda oportunidade para cegar o entendimento, mas olhem, ele só cega o entendimento do cara problematizado. Cega o entendimento dos incrédulos. Não é do cara crente, generoso, aberto, carinhoso com a verdade. Não. Ele faz o trabalho de selar o que já vinha previamente selado pelas determinações anteriores do indivíduo. Você precede o diabo. Seu trauma precede a tentação. Suas impressões adoecidas na mente precedem as dissimulações diabólicas de engano. De modo que não há nada que o diabo possa fazer para endurecer o meu coração ou impedir o meu discernimento, que já não seja algo que venha apenas reforçar as predeterminações, as inclinações, as disposições previamente existentes em mim. De modo que o diabo aqui morre seco. Eu quero tratar do causador essencial do problema, que é o homem, que sou eu, que é você. E não daquele que é o oportunista do que em mim existe. Tratar do diabo é tratar de um efeito muito retardado e deixar de lado as causas essenciais que têm a ver comigo, com você, com a minha mente, com o meu coração, com as minhas inclinações antecedentes. O que Jesus diz? A gente vê aqui em João, num dos capítulos interessantes de uma conversa de Jesus com os religiosos judeus, num ambiente profundamente jerusalêmico, todo religioso, formal, ortodoxo, com figuras supostamente cheias de compreensão teológica, doutrinária, histórica, que se orgulhavam de um certo pedigree que os acompanhava, de uma herança, de serem partes de uma sucessão familiar de gente, de uma elite de pseudo-compreensões acerca de Deus. Essa era a jactância deles.
Mas Jesus, diante do fato de que tudo que Jesus dizia eles deturpavam e vinham com outra coisa, chega o momento no capítulo 8 de João, no verso 42, quando se diz: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui. Eu não vim porque eu quis, de moto próprio, deixa eu ir. Foi Ele que me enviou. Agora eu pergunto, qual a razão por que vocês não conseguem compreender a minha linguagem? Por quê? Por que vocês não conseguem compreender o que eu digo? Por que eu digo o óbvio e vocês interpretam o absurdo? Por que não tem nenhuma relação de causa e efeito entre o que eu proponho e o que vocês entendem? Que bloqueio é esse? Que impedimento é este? Vocês não conseguem compreender a minha linguagem. O abismo que existe entre eu, o Evangelho falante e encarnado, e vocês, com todas as facilidades e com todas as ginásticas de ilustração que eu uso para ver se me faço compreender, por que vocês não compreendem o Evangelho? Por quê? Aí ele diz, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Incapazes. A primeira coisa que ele diz nessa lista de coisas que ele vai dizer sobre a incapacidade, ou a dificuldade, ou a interrupção do sentido em relação à compreensão simples da palavra, a primeira afirmação é essa: vocês sofrem de uma incapacidade essencial quando se trata de mim e do Evangelho. Sois incapazes. Aí ele diz aqui por quê. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Vocês não conseguem me compreender por causa dessa incapacidade essencial, vinculada a uma escolha existencial, a uma escolha filosófica, a uma escolha psicológica, a uma escolha de atitude, a uma escolha de postura, a uma escolha de ser que vocês fizeram. Por isto, vocês escolheram uma determinada paternidade. Vocês resolveram se fazer filhos, como ele diz aqui, filhos do diabo, e satisfazer-lhe os desejos, dar prioridade aos desejos do diabo no coração de vocês. Aí o cara diz, faz o sinal da cruz, graças a Deus, estou livre dessa. Não frequento a magia negra, não faço isso, não arreio despacho, não faço nada disso. Não faço piquenique para demônio em esquina, com galinha, cachaça, farofa e coisas mais. Não, estou fora. Aí Jesus, que estava falando com um pessoal que nem conhecia isso, um pessoal desavuduzado por inteiro, o pessoal que era capaz de jogar pedra em vuduzice. Mas Jesus disse, vocês, aí do templo de Salomão, adoração, dos cultos contínuos, das frequências ininterruptas ao santuário, vocês são filhos do diabo. Eles já tinham dito, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse que Abraão nada. Abraão não andava querendo matar ninguém. Abraão viu a miragem de mim nos sonhos das suas esperanças e ficou alegre.
E vocês me veem encarnado e querem me matar. Vocês são filhos de Abraão? Não. Não são filhos de Abraão. Vocês não têm nenhum DNA de Abraão. Têm-no organicamente falando, mas não carregam o DNA mental, espiritual, emocional de Abraão em nada. Vocês são filhos do diabo. Porque a gente se torna filho de todo aquele a quem a gente quer satisfazer os desejos. Você se torna filho daquele a quem você quer satisfazer os desejos. Positivamente, foi isso que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 5, quando ele disse: se vocês amarem, se vocês perdoarem, se vocês não trouxerem mal por mal, bem por bem, se vocês abandonarem olho por olho, dente por dente, e forem capazes de amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, vós vos tornareis filhos do vosso Pai Celeste, porque quereis satisfazer-lhe aos desejos. O desejo de Deus é amor, é reconciliação, é justiça, é graça, é encontro, é o derrubar das paredes da perversidade entre nós. Assim, tornamo-nos filhos de Deus, fazendo nascer sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos, tratando a vida e ao próximo de maneira indiscriminada, sem fazer acepção de pessoas em relação a Deus, ao destino humano, a qualquer outra coisa, carregando sempre a esperança de que, como a bondade um dia nos visitou, a todos os demais visite também. E aí, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai Celeste, porque estais querendo satisfazer-lhe os desejos. Com o diabo é a mesma coisa. Que desejos? Está aqui a verdadeira magia negra. Ele foi homicida desde o princípio. Esse desejo contra o outro, contra a vida, jamais se firmou na verdade. Trabalha com as categorias da subjetividade, da relatividade total, não tem nenhum apego com o que é, com o que foi, com a verdade, conforme ela se construiu. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, ele está acostumado à falsificação da existência. E Jesus disse: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, porque a mente de vocês ganhou esse condicionamento. Vocês amam muito mais o que vocês chamam de minha verdade do que a verdade absoluta. Vocês amam profundamente mais, e é claro que só amam, é isto mesmo, é a vontade de não pararem o fluxo das suas razões. Vocês são tão certos quanto o diabo, são tão cheios de direito quanto o diabo. Vocês são tão judiciosos quanto o diabo. Vocês são tão homicidas na judiciosidade de vocês quanto o diabo. Por isso, adotando esses sentimentos, essa atitude, essas posturas, esse olhar, dando a si mesmos tais razões, vocês se fazem filhos do diabo. Porque vocês querem satisfazer em si com esses direitos. O diabo adora a lei. Ele não vive transgredindo a lei, ele usa a lei. Usa para matar, roubar e destruir, e apedrejar, e calar, e esmagar. Ele é profundamente legal, judicioso. Ele adora bisuntar a verdade com mentira,
dá a ela uma outra destinação que a faz se tornar cada vez mais satânica. Quanto mais aquilo que foi designado para o bem se transforma em outra coisa, maior é o prazer satânico. E há aqueles que acabam desenvolvendo esse regozijo diabólico em razão de que o que era deixou de ser, supostamente em nosso favor, sem que tenha nada a ver com a verdade. Quando esse espírito entra na gente, a gente para de entender qualquer coisa de Deus. Para. O Evangelho não vai mais nos alcançar. Quando esse desejar, quando essa satisfação egolátrica, quando a construção contra a realidade que a gente faça prevalece e esmaga os fatos, e a gente encontra o regozijo dos vitoriosos em tal mentira, pode ter certeza, tornamo-nos filhos do diabo, incapazes de entender o Evangelho. Incapazes. Me diga quais são as coisas que você busca satisfazer no seu coração, e eu direi se você é capaz de entender o Evangelho ou não. Me diga quais são os temas da sua prioridade, quais são as suas buscas fixadas, quais são os seus objetivos fantasiosos, quais são as manipulações, as seduções, as dissimulações às quais você está disposto, e eu direi se existe chance de você entender o Evangelho ou não. Porque se o coração deliberadamente assim existe, não haverá lugar para nenhuma compreensão real do Evangelho em nós. E aí Jesus diz: sois incapazes de entender a minha palavra. Essa é uma situação, e esse é um dos estados mais dramáticos. É uma posição na qual, em nome de Jesus, fujamos dela. De ficarmos nesse estado de incapacidade de discernir Deus. Porque o nosso coração cultua outros desejos. Cultua os desejos antagônicos à vida, antagônicos à sabedoria, antagônicos à sensatez, antagônicos ao bom senso, antagônicos ao perdão, antagônicos ao amor, antagônicos à graça. Quanto mais eu me coloco na rota do antagonismo em relação à simplicidade revelada do que Deus chama bem, evangelho e bom para o homem, mais entupido eu me tornarei e mais incapacitado eu ficarei em relação a discernir qualquer que seja o bem do Evangelho de Deus para a minha vida. Nós aqui, qualquer pessoa na terra inteira, esse é um fenômeno universal, que passa de geração após geração. E quem não faz outra coisa na vida, a não ser anunciar o Evangelho, com algum tipo de acuidade, sensibilidade para discernir pessoas, logo depois de um tempo você começa a ver, pelos prazeres que animam, prioritariamente, hedonicamente, os desejos de um coração, a gente sabe quais as chances que o Evangelho tem naquele interior, tendo qualquer outra chance, uma chance positiva apenas se houver um milagre arrebentador no coração da pessoa. Do contrário, se a natureza seguir aquele curso, o Evangelho estará sempre em estado de incompreensão e a pessoa sempre incapacitada por si mesma, por uma autodeterminação latente e frequentemente até inconsciente, plantada no ser, enrijecendo a sensibilidade e impedindo o indivíduo de entender para a vida. Porque o coração cultua aos desejos que ele quer satisfazer contra o sentido da vida revelado no Evangelho.
Jesus vai adiante e ele nos fala de outras condições dessa mesma natureza de impedimento da gente de entender. Aqui em Marcos, quando a gente lê no capítulo 8, depois da segunda multiplicação de pães, lembram? Houve a primeira, depois houve a segunda. Os discípulos já deviam estar ficando assim meio acostumados, né, com esse negócio de multiplicação de pães. Tinha tido uma, já estava virando a padaria da Galileia. Panificadora Galileia. Aí, pão. Já tinham tido duas experiências. Já tinha discípulos, Judas, por exemplo, que era um cara meio barro, meio tijolo, já podia estar dizendo, pô, vamos abrir uma franquia, né? A gente abre por aí, olha só. Bota um pãozinho lá e o Senhor abençoa o mar inteiro da Galileia, vai ter pão brotando de tudo que é franquia. Aí estamos ter a panificadora universal do reino de Deus. Isso é uma maravilha. Então, era a segunda multiplicação dos pães. E aí Jesus diz a eles, olha, reúnam aí os pães, vamos tudo, porque acabou a multiplicação dos pães. Vamos atravessar o mar da Galileia para o outro lado? Embarquem comigo. E eles então embarcaram, diz o verso 13 do capítulo 8, e foram para o outro lado. 12, 15 quilômetros de alguma travessia. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Eu acho essas ironias do Evangelho maravilhosas. Os caras estão vindo da multiplicação de pães, vão atravessar para o outro lado, entram no barco, eles pode entrar, vamos lá, minha gente. Entraram, quando chegaram lá, estão remando, a 2 quilômetros. Ih! Rapaz! Tá com fome, João? Pô, bateu um ronco aqui agora. Deu assim um trovão, um Bonerges no meu estômago. Tem pão? Alguém diz, Jesus. Ai, Jesus, esquecemos o pão. Ai, não tem pão. E agora, Senhor? Você veja como o crente é tudo igual. Não muda o negócio, não muda. É uma coisa, meu Deus, é um karma. Ai, e agora, Jesus? Aí Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu vou te dizer, é desesperador, é agonizante. Aí, eles dizem, só tem um pão. E nós somos 13. Aí Jesus diz, além de tudo, é uma burrice matemática louca. Porque se a gente estava do lado de lá, e do lado de lá foram 7 pães na última multiplicação, que atenderam a 4.000. Ora, se 7 pães atenderam 4.000, um pão para 13, vai afundar o barco. Se houver a multiplicação na mesma proporção, tem que trazer o Titanic para cá. Mas esse pessoal, nem em relação a matemáticas de milagre, eles pensam que quem pode o mais, pode o menos. Não, é um bloqueio, para tudo, frisa. Frisa. Se Deus está presente, eu não penso. Se Deus está presente, eu não filosofo. Se Deus está presente, eu não faço contas. Vocês conhecem essas lógicas, né? Se Deus está presente, eu não resolvo o problema, eu não divido um pão com 13, eu só digo, Jesus! Ai, Senhor, é tudo igual, é a mesma coisa. Aí Jesus disse, deixa eu dar um elementozinho reflexivo para essas topeiras do meu amor. E disse, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento, porque é com fermento que a gente faz o pão crescer, né?
Eles estavam preocupados com um pão para 13, estavam vindo de uma multiplicação de 7 pães, alimentaram 4.000. Aí Jesus diz, olha, o problema não é o pão, é o fermento. Cuidado com o fermento subjetivo que vocês puseram na cabeça, na panificadora mental de vocês. Fermento dos fariseus, fermento dos religiosos e o fermento da política manipuladora e oportunista, desse populismo herodiano perverso. Cuidado, porque isto pode obstruir todo o fluxo de compreensão de vocês acerca do Evangelho, da vida e do amor de Deus. Aí eles começaram a conversar entre eles e disseram, ele deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão. É uma indireta para nós. É uma indireta. Ele está falando é de pão. Não é de pão? Aí o outro, eu acho que é. O que você acha? Aí o outro ali, ele falou de fermento, só pode ser de pão. Aí um pouco mais reflexivo disse, mas e a alusão aos fariseus e a Herodes? Não, é só porque não tem nada ruim, pior do que fariseu e mais demoníaca do que Herodes. Então tomem cuidado com o pão ruim, essa é a interpretação. Sim, bem de crente mesmo a interpretação. Profunda, sensível, abrangente. É isso? Aí Jesus já tinha arrancado aqui, diz que ele arrancou do espírito um gemido. Arrancou um gemido. Meu Deus, as vezes que Jesus teve de dizer eu vou e subir, subir, foram milhares, todo dia ele tinha. Aí diz, prevaleça a gravidade, ficava. Senão eu vou, porque está demais. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Eu não puxei esse assunto, eu não estou falando, e agora também não falei em pão, falei em fermento dos fariseus e de Herodes. Vocês não perceberam que eu estou falando de filosofia, conceito, caráter, subjetividade, entendimento, e aquilo que entra na gente pervasivamente vai crescendo e contamina tudo e destrói o significado essencial da massa original. Vocês não perceberam que é disso que eu estou falando? É de não deixar que essa coisa penetre a mente de vocês e vocês fiquem obstruídos, obturados, incapacitados de discernir. Emburreçam-se a partir dessas categorias que são totalmente emburrecedoras e paralisantes da reflexão e da sensibilidade. Hein? Por que vocês estão conversando sobre o não ter pão? Aí ele faz algumas perguntas. Ainda não considerastes nem compreendestes? É uma coisa interessante. A pessoa andando com a palavra encarnada e só porque um dia disse, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, daquele dia em diante o cara não pensa mais nada. Aí só fica dizendo, Senhor, eu posso? Senhor, eu devo? E o Senhor está dizendo, pense! Eu não vim emburrecer os homens, eu vim iluminá-los. Pense. Não compreendeu? Não refletiu? Matou o raciocínio? Aniquilou a capacidade interpretativa? A linguagem que eu falo vocês não compreendem, o que eu digo caiu numa categoria de brutalidade interpretativa tão grotesca que vocês perderam todo o poder da sutileza do entendimento, da interiorização. Não considerastes, não compreendestes, ou tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes?
Tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais, não tendes memória? Não vos lembrais do passado, de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles lembravam dos cestos, disseram 12, 12, 12. E de agora, de onde a gente está vindo? Quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles, 7, 7, 7. Ao que Jesus lhe disse, não compreendeis ainda. Compreensão, entendimento do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, do que o Evangelho está propondo. Acontece frequentemente essa incapacidade, esse impedimento dentro de nós, por essa loucura de pensarmos que se Jesus, se Deus está na vida da gente, a gente não precisa mais pensar. Olha que aqui ainda não tinha bispo, não tinha missionário, só mares, não tinha ninguém para interpretar a Bíblia truncadamente para você. Estavam com Jesus, mas a idiotice humana é extraordinária. Basta o cara entrar numa e dizer, Deus está conosco, para daquele dia em diante cessarem os processos mentais. É Deus aparentemente contra a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus em mim me faz ser criativo, me faz ser reflexivo, me faz ter entendimento, me faz sábio, me faz compreender, me faz ler não só o que é óbvio, mas o que não é, não só o que foi falado, mas também o que foi dito, não só o que foi verbalizado, mas o que se transformou em muitas formas de linguagem. A presença de Deus criando e renovando a imagem de Deus em mim, me faz infinitamente mais perceptivo, mais compreensivo, mais discernidor de qualquer coisa. Todavia, o processo religioso que dá a Deus a realidade e a relação com Deus, atribui a essa relação com Deus na nossa vida um determinado estado fixo, como se a pessoa pudesse dizer, daqui para frente eu tenho Deus, de ontem para trás eu não tinha. Como se Deus passasse a ser algo que eu carrego. Esse entendimento que vem da religião pagã desde sempre, desde Caim, que é a religião da terra, e que está presente na mente paganizada de todo homem, é o elemento que paralisa fundamentalmente a compreensão. Basta que alguém diga, Deus está comigo, daí em diante ele vai dizer, não sei, não penso, não compreendo. Quero ser guiado por telepatia, por profecia, por contas dadas. Senhor, não tens uma máquina de calcular? Eu esqueci tabuada. Depois que eu me converti, eu vi que é uma desnecessidade de pensar, refletir, ponderar, aprender, compreender, ouvir, pensar no que eu vi, ver, buscar entender o que vi, ouvir, buscar compreender o que eu vi. Ah, agora eu creio. Isso era coisa de antes. Era coisa de antes. No tempo que eu não entendi. Agora não, agora Deus entende por mim. E eu não preciso compreender mais nada. E vão ficando esses seres abjetos. Como muitos de vocês são, alguns já foram, outros estão ficando livres. E aqui me vendo pela VTV, infelizmente a maioria está nessa. Antes do Evangelho você até compreendia. Depois que a graça de Deus operou alguma coisa, você entrou num estado de mortificação da percepção. Que é o que Jesus diz. Assim,
Jesus está dizendo, a minha presença está trabalhando contra o discernimento de Deus em vocês. Os meus milagres estão trabalhando contra a capacidade de vocês compreenderem a vida. As minhas intervenções estão emburrecendo as percepções de vocês. Vocês entraram, foi num estado de acomodação ante a possibilidade do milagre, e agora não compreendem, não discernem, não entendem, não ouvem, não param para discernir, e o coração de vocês se nega a refletir e a compreender. O mesmo fenômeno acontece em qualquer outro nível da vida. Você começa a encher pessoas de determinadas facilidades e o emburrecimento virá a seguir. Trate seu filho assim, trate qualquer um assim. Vem o processo de enfraquecimento do discernimento, o ato contínuo. Todo e qualquer excesso de facilitação enfraquece o facilitado, ato contínuo. Emburrece o facilitado. E interessante, foi essa simplificação que fizeram com a gente. Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí o cara diz, já? Quando? Aí ele diz, no dia 13 de janeiro eu levantei a mão. E agora eu já vou ser batizado. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E agora? Agora está tudo resolvido, né? Agora eu vou para o céu. Agora, graças a Deus, eu não fumo e não bebo e não danço mais. Agora, também estou mudando todo o meu círculo de amigos. Bloqueei todo mundo no Facebook, só estou abrindo para crentes agora. Aí começa o Filho de Deus e a topeira. A saga do imbecil ungido começou aí. Porque ele disse, agora eu tenho Deus. Aí quase que Deus diz, pelo amor de Deus, não me tenha para eu poder ter você, não é? Você me tem e eu não te tenho. Antes de você me ter, eu te tinha muito mais. Pelo menos, sem saber, você conversava comigo, pensando. Agora que você diz que me tem, cessou tudo. Você não pensa, não raciocina, não compreende. A minha palavra eu falo, você não entende. Só porque você diz que me tem. Não me tenha contra você. Me tenha em meu favor, diz o Senhor. Jesus prossegue. E aqui em Lucas, quando 2 dos discípulos, após a ressurreição, estão andando na direção da cidade de Emaús, e Jesus vai ao encontro deles e começa a conversar, porque eles iam aterrados, entristecidos, porque era domingo, Jesus tinha morrido na sexta-feira, eles tinham seguido a Jesus e tinha dado em nada, eles não conseguiam compreender o que tinha acontecido, era um malogro que os tinha visitado. E o Jesus ressuscitado vai andando com eles, mas eles estão tão condicionados de que Jesus está morto, porque a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com a mente, que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. A gente enxerga só com a mente, o olho não vê nada. A gente enxerga com estado mental. A gente enxerga com a decisão do Espírito. Eles não podiam vê-lo como ele. Conversavam com ele, dialogavam, discutiam, pararam entristecidos quando Jesus os interpelou acerca daquele espírito desesperançado que estava presente nos seus corações. Aí eles ficam zangados e dizem, tu és o único que estás vindo de Jerusalém alienado, não soubeste o que aconteceu sexta-feira com Jesus. Não sabes as últimas notícias? E Jesus disse, quais? Não estou sabendo não, rapaz. E eles explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o poderoso.
em obras e palavras. Nós esperávamos que ele fosse aquele, mas ele não era aquele, ele não era nada. Mataram-no. E a gente esperava que fosse ele que viesse a redimir a todos nós. Mas já é agora o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram, e nada. É verdade, eles dizem, é verdade, que algumas das mulheres que andam com a gente nos surpreenderam hoje de manhã, dizendo que foram ao sepulcro e voltaram, afirmando terem tido uma visão de anjos. E o corpo de Jesus não estava lá, e a pedra tinha sido removida. E anjos espetaculosos disseram a elas que ele vive. E alguns dos nossos amigos, homens, porque mulher é nervosa demais, nós mandamos 2 homens correrem lá para verificarem. E eles foram, e com aquele olhar objetivo, verificaram a exatidão das palavras das mulheres. Aí a gente começou a acreditar nelas, depois que 2 homens viram a pedra removida, não viram anjo, não viram nada disso, mas viram o cenário. E elas não estavam mentindo sobre o cenário. Mas Jesus mesmo, que é bom, eles não viram, não. Aí olha só o que Jesus disse para esse pessoal. Ó nécios, que no original grego significa ó embotados percepcionais. Ó nécios. É o cara em quem os sentidos ficaram embrutecidos. A percepção entupiu. Entupidos. Ó entupidos. É muito fácil a gente se entupir, gente. A maioria de nós é totalmente entupido. Por convicções equivocadas, por decisões anteriores, por traumas cultuados, por frustrações aduladas. A gente vai se entupindo. A mente vai criando pré-compreensões, condicionamentos mentais, e a gente não entende mais. Tudo vai ficando tão incrustado, tão fixado, tão engessado, tão objetivamente produzido exclusivamente pela projeção do meu olhar aprisionado a uma determinada condição mental, que tudo mais deixa de existir, só existe o que eu projetei da minha mente para fora. E aí Jesus diz, ó tardos de coração, que aqueles caras que eu disse no início que estão vivendo ontem, esses aqui estavam no domingo, mas vivendo sexta-feira ainda. Era só a crucificação diante deles, Jesus morrendo. Todas as notícias trazidas não contaram. Tardos, atrasados. Há quantos anos atrás você está vivendo, meu irmão? Você poderia me responder isso? Há quantas semanas atrás você está vivendo? O dia de hoje para você é que semana emocional da sua vida ainda? Ou que ano emocional? Todo dia eu atendo pessoas com 50 anos de idade que estão vivendo o ano 29 da idade etária. Foi o tempo do trauma, que o pai deixou, o irmão abusou, o marido bateu, o noivo roubou e sumiu, e o cara ficou tardo de coração para sempre. Tem gente que vai morrer fixada lá atrás. E ele está dizendo, vocês são gente da sexta-feira da calamidade. E hoje é o domingo da ressurreição, seus atrasados. Olha como tudo é totalmente subjetivo, como a história, como a cronologia importa tão pouco para a gente, como nós, que somos sobretudo os filhos da nossa subjetividade magoada, machucada e ferida. Tem pouca gente hoje vivendo aqui o dia de hoje.
Eu já vi no olhar de alguns de vocês que alguns estavam dizendo: meu Deus, eu estou lá atrás. Eu vi. Eu vi. Não me façam fazer você saber que eu vi. Senão eu posso dizer: levanta aí. Levanta aí, porque eu vi. Na hora que eu disse, eu vi um monte de gente dizer: hoje não chegou para mim ainda. Você veio aqui hoje, mas você não está hoje. Você não é hoje para você mesmo. Não é. Tardo de coração. Aí tudo que disserem hoje para você não será compreendido. Não será absorvido. Não será interiorizado. A maioria de nós existe em algum lugar no passado. Só isso. Parece nome de filme. Mas é estado mental e existencial em algum lugar no passado. Estrelando. Como era o nome do super-homem? Christopher Reeves. Foi quem fez o Somewhere in the Past. Não é? Somewhere in Time. Somewhere in Time. E aqui para nós é em algum lugar no passado. Estrelando. Christopher Reeves. Só tem Christopher Reeves aqui. Todo mundo lá atrás. Está casada com o cara que você encontrou hoje? Não, você está casada com o cara que não te quis. E que tem uns olhos parecidos, um cheiro parecido. Não sei. Eita! Pegou. Deixou de ficar com aquela pessoa que tinha tudo para te fazer bem. Deixei. Porque o cara não sabe nem dizer. Qual é a culpa dela de que ela tem alguma lembre em alguma coisa a tua mãe? Ela não é a tua mãe, graças a Deus. Mas o cara não sabe nem por que não quis. Não ia dar certo. Porque é tardo de coração. Tem muito pouca gente com o coração atualizado, tem muito pouca gente vivendo hoje no hoje, para compreender o hoje, o que Deus diz hoje, a oportunidade de hoje, porque a maioria de nós é tardo e atrasado. A gente se relaciona com os nossos fantasmas, a gente traz o corpo para a data registrada como hoje, mas a maioria de nós não habita, não faz a data no espaço-tempo coincidir com a datação emocional e psicológica do nosso ser. E quanto mais houver distância entre o dia chamado hoje e o momento do meu coração, aonde eu me fixei, onde eu me atrasei, aonde eu fiquei, menos capacidade eu terei de qualquer compreensão do que existe à minha volta. Não vou compreender, não vou enxergar, não vou discernir. E Jesus prossegue e diz: vocês não compreenderam absolutamente nada, porque vocês não vivem pela fé, não são capazes de crer na palavra. É a palavra que atualiza o dia chamado hoje em mim, para eu não ficar preso às fantasmagorias dos meus traumas, das minhas amarguras, das minhas frustrações ou fixações frustradas, para que eu não machuque o dia de hoje com as dores de um ontem que não é. E me impeça de ver, de ouvir, de discernir, de perceber, de acolher a graça de Deus, a palavra de Deus, a oportunidade divina que me aparece agora, porque o meu coração ficou preso em algum lugar. Sois incapazes, foi a primeira coisa que ele disse. Por quê? Porque quereis satisfazer a desejos antagônicos à vida, a desejos do diabo. Isso inviabiliza toda compreensão. Me diga quais são os seus desejos e eu direi em que processo seletivo você se encontra.
Me confesse quais são as suas obsessões interiores e eu te direi o que tu conseguirás compreender e o que tu não compreenderás da vida sob hipótese alguma. E se tu carregas esse processo fixado na tua mente, uma incapacidade para discernir o que te provoca para a vida se estabeleceu como coisa absoluta em ti. Por isso tu não consegues entender a minha palavra de Jesus, não consegues te abrir para o Evangelho. O Evangelho não faz progresso em ti, porque tu te aferraste aos caprichos e aos desejos que se estabelecem contra a vida. Não vais nunca conseguir atualizares a compreensão, discernires o momento, aproveitares a graça de Deus, porque a tua mente caiu nessa paralisia de pensar que a presença de Deus é a anestesia da reflexão, que a presença do milagre é a paralisia do trabalho, que a presença de Jesus é a morte da reflexão. Por isso ele diz: não compreendestes, não entendestes, ou o coração de vocês ficou embrutecido. Não deixem que a presunção da presença de Deus mate as compreensões, os discernimentos, os progressos que vocês precisam fazer usando as faculdades da imagem de Deus em vocês. E tomem cuidado para que os traumas não prendam vocês em algum lugar do passado, impedindo vocês de verem a manifestação de Deus agora e de se atualizarem o coração com o dia da ressurreição, ao invés de no dia da ressurreição estarem atrasados com as agonias da crucificação. Meus irmãos, qualquer um de vocês aqui ou em qualquer lugar da terra que pegue o que eu acabei de dizer, leve para uma aula de filosofia, para um professor de epistemologia, para qualquer lugar, e diga: olha, ele não estava dando nenhuma aula de epistemologia, só estava falando do Evangelho. Ele vai dizer: todavia, a teoria do conhecimento que ele está apresentando e os bloqueios impeditivos são perfeitos do ponto de vista de qualquer fenomenologia. E eu não tive que ler isso em lugar nenhum. Brota do Evangelho. Quem está dizendo isso é Jesus. É Jesus. E quando a gente não entende o amor de Deus assim, dizer Jesus está no meu barco e agora tudo vai muito bem, é a coisa mais mentirosa do mundo. Porque é Jesus comigo contra mim. Porque sou eu, ao invés de crescer, fazendo as contas da burrice, fechando os olhos para aquilo que a luz de Deus ilumina melhor, fechando os ouvidos para aquilo que a presença de Deus esclareceria mais, e atrelando o meu coração a fantasmagorias traumáticas que deveriam morrer, porque neste dia, chamado hoje, é dia de vida, de graça, de compreensão e de ressurreição. Vocês conseguiram entender a minha linguagem? Eu estou perguntando é da minha, do que eu disse. Teve alguma clareza? Ajudou de algum modo? Fez valer a pena sair de casa, vir até aqui? Vai devolver você à vida com olhos mais abertos, com ouvidos mais perceptivos, sem medo de discernir linguagens, energias, percepções? E mais, ajudou você a saber que você só acolhe aquilo em relação a que você esteja aberto para acolher? Porque se você estiver com o coração fixado em algum desejo obstinado, nem Jesus falando com o hálito
para ser aspirado pelas suas narinas, você vai conseguir entender o que ele está dizendo. Porque quereis satisfazer os desejos perversos. Quer compreender? Tira a perversidade do coração, a fixação, os dogmas de qualquer natureza, dos eróticos aos religiosos, tire e venha aberto. Lave e limpe o coração do passado, dos traumas, não fique tardo, não fique atrasado. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de refletir, não tenha medo de compreender. E não ache que a presença de Deus é um anestésico para o seu desenvolvimento mental, espiritual e emocional. Ao contrário, toda a provocação dele é: pense, reflita, considere, não fique para trás, não se atrase, vem para hoje, abraça a possibilidade, não feche a mente por causa das fantasmagorias do passado. Por que eu estou dizendo isso? Só para concluir. Porque todo dia eu vejo que as razões pelas quais a gente não compreende nada tem a ver exclusivamente com essas simples coisas que eu acabei de apresentar. E dessas todas, as duas mais fortes, psicológica e espiritualmente falando, são querer satisfazer os desejos e caprichos contra a vida, que é satisfazer aos desejos do diabo. Isso bloqueia toda a compreensão. Você pode ser o que você quiser, ter o QI que tiver. Se você viver para a fixação de atender prioritariamente esses desejos, você está entupido definitivamente. E a segunda coisa, que é horrorosa quanto a nos impedir, é ficarmos nessa conjugalidade com os fantasmas do passado, com o coração atrasado, sem abraçarmos a graça de Deus nesse dia chamado hoje. Do contrário, a gente ouve a voz de Deus hoje, mas o que prevalece são os ecos das fantasmagorias, dos nossos traumas, das nossas memórias, dos nossos apegos mórbidos, dos quais a gente tem que se desfazer agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?